Tudo que acontece, está acontecendo e vai acontecer é alerta de Deus para os crentes que não serão salvos. Não se iluda, nem todo israelita era verdadeiramente israelita, e isso a Bíblia nos ensina. Muitos israelitas pertenciam ao povo de Israel, mas não eram verdadeiros israelitas. E lá, na glória eterna, nós vamos saber quem eram aqueles poucos israelitas que eram verdadeiros e, por isso, foram salvos. Mas na época da igreja também é assim, nem todos serão salvos. A prostituição religiosa começou na época do imperador Constantino, quando, por interesse político, ele se aliou aos cristãos que antes ele perseguia. Ele alega que teve uma visão de uma cruz e ele entendeu que era Deus falando com ele, que precisava mudar a sua posição. Ele se sentia ameaçado, prestes a cair. Alguém lideraria um golpe contra ele, e ele então mudou radicalmente a postura, deixou de perseguir os cristãos e passou a apoiá-los. Ele não se tornou um cristão. Só no final da vida ele pediu para ser batizado, quando já estava à morte, doente, para morrer. Mas durante o tempo todo ele apoiou os cristãos. Ultimamente nós vemos situações assim, há países que estão apoiando os cristãos, como a Hungria, El Salvador, e os Estados Unidos do presidente Trump, e o Brasil do Bolsonaro, mas isso é uma exceção. Na maior parte, os países perseguem os cristãos. Os cristãos são minoria e são terrivelmente perseguidos na maioria dos países. Em alguns países da Europa e da América, onde os cristãos conseguiram ser maioria, eles lutam politicamente pelo status, para permanecer como estão. Mas Deus não nos quer assim. Ele dá uma ordem em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos dia a dia pela renovação da vossa mente. Hoje nós encontramos uma igreja ocidental apostatada, acomodada, institucionalizada, prostituída espiritualmente e mundanizada. A igreja está assim. Líderes estão gostando da posição, líderes são reconhecidos no mundo, líderes cristãos são reconhecidos, valorizados, líderes estão se enriquecendo com o posto de liderança na igreja. Eles não querem que Jesus volte, ou pelo menos tão logo. Eles querem aproveitar o mundo. Esses líderes não dizem, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Eles querem ainda aproveitar o mundo. Isso não é o que Deus quer. E nem esse tipo de gente é o que vai subir no arrebatamento. Deus quer pessoas inconformadas com o mundo, que estão evangelizando, discipulando, orando, buscando o Senhor a cada dia, estão radicalmente empenhadas na obra de Deus, não apenas em reuniões da igreja. Deus não quer uma igreja institucionalizada, Ele quer uma igreja diluída no meio da população, sal espalhado pela massa humana. É assim que Deus quer uma igreja de pessoas e não de prédios, de doutrinas e de papéis, formalidades, uma igreja de política. Ele quer uma igreja de vida espiritual. E hoje há um grande movimento no mundo ocidental, o oriental de certa forma também, mas no mundo ocidental, para migração para as pequenas igrejas. Há uma multidão de pessoas que está desiludida com a igreja grande. Muitos estão se isolando, se afastando, se desigrejando,
e até se desviando. Mas alguns dos desigrejados estão buscando uma expressão mais verdadeira da igreja, alguns outros irmãos com quem eles possam se unir para buscarem a Deus, que não seja na reunião fria e vazia da grande reunião das massas religiosas. Essas pessoas estão buscando uma expressão mais verdadeira. No mundo oriental, de modo geral, o cristianismo é minoria na maioria dos países, até mesmo em países como a Coreia do Sul, onde o cristianismo é forte, pelo menos aos nossos olhos. Na verdade, eles não têm mais cristãos na população do que o Brasil, por exemplo, a Coreia do Sul. Já a Coreia do Norte, são poucos os cristãos escondidos, porque são perseguidos e é pena de morte ser cristão lá. Mas os outros países do Oriente não são muito diferentes. Os cristãos são minoria e praticamente todos os países estão perseguindo os cristãos que insistem em se reunir em igrejas, templos, mas estão perseguindo. O futuro profético do Oriente está todo dominado pelo dragão, a força do inimigo, dominando esses países, unindo esses países em uma força política e não dando liberdade aos cristãos ali. Esse é o futuro do Oriente, a China dominando os países, fazendo aliança com Japão, por exemplo, Coreia do Sul e outros países que ainda são conservadores, tipo Malásia, Filipinas, mas a tendência é que esses países se unam com a China, formando aquele grande bloco oriental que vai partir no final da Grande Tribulação para a Guerra do Armagedon. Isso já está perto, pode acontecer daqui a 7 anos, e os países já estão se mobilizando para isto. Muitos fenômenos acontecerão na Grande Tribulação que apressarão essa união deles. Hoje não se enxerga muito bem isto. Antes, porém, o Gog e Magog, a Rússia vai se unir com a Turquia, estão se aproximando cada vez mais, e Irã, Síria, e Líbia, Egito, Etiópia, esses países que se unirão para atacar Israel, mas serão destruídos ali. Será uma guerra nuclear, sem dúvida nenhuma, mas Israel será praticamente arrasado e será dominado pelos Estados Unidos, pelo anticristo, e ficará ali algum tempo impondo paz e dando uma certa liberdade religiosa para os judeus, até que vai começar a persegui-los e preparar o confronto com a China, que será a Guerra do Armagedon. No mundo ocidental, o mundo está sendo preparado para o domínio do anticristo. O anticristo não vai dominar o mundo todo, ele vai dominar o mundo ocidental e fazer aliança com o mundo oriental. O mundo oriental também estará debaixo de Satanás, mas pelas características humanas não dará para consolidar essa unidade Oriente com Ocidente. O Oriente é muito diferente do Ocidente. A cultura, o jeito dos povos, não dá para conciliar. Então, Satanás vai juntar os povos orientais e vai juntar os povos ocidentais. Satanás vai fazer isto. Satanás dominando os povos orientais, Satanás dominando os povos ocidentais. E, por fim, a Guerra do Armagedon vai ser esse confronto entre esses dois blocos, Oriente e Ocidente. Mas antes disso, tem um Gog e Magog que vai dar início à Grande Tribulação e, antes ainda, a época em que estamos vivendo, em que tudo está sendo preparado para o arrebatamento da igreja. Deus avisa de coisas que vão acontecer na Grande Tribulação, do arrebatamento, e Deus avisa de coisas que vão acontecer e já estão acontecendo antes do arrebatamento.
O coração dos homens insensível, pessoas caluniadoras, frias e atacando uns aos outros, amigos dos prazeres, que amigos de Deus, dados ao homossexualismo, a perversões sexuais e por aí afora. Todas essas características já estão acontecendo. E a igreja apostatada, fora do primeiro amor, igreja acomodada com o mundo. Na verdade, como era o povo de Israel, e depois foi destruído, como era o mundo antediluviano, todos no pecado, e Deus destruiu, salvou só Noé. Vai acontecer agora, a arca vai salvar os descendentes de Noé. Mas em Israel também, Deus destruiu a maior parte de Israel, salvou aqueles pouquinhos no cativeiro da Babilônia. Isso vai se repetir aqui brevemente com o arrebatamento da igreja. Deus não vai salvar uma igreja toda com portas e janelas. Deus vai retirar, mediante o arrebatamento, em inglês eles costumam usar a expressão o rapto. A igreja verdadeira vai ser raptada. Poucos crentes vão ser separados, os que são fiéis, e os outros todos vão ficar. Billy Graham disse que quando o arrebatamento acontecesse, muitas igrejas não sentiriam falta do Espírito Santo, porque continuariam seus programas de culto e de reuniões normalmente. Interessante, o Espírito Santo vai ser retirado, vai levar umas poucas pessoas que serão salvas e os outros vão continuar, inclusive os crentes, que vão continuar nas suas atividades rotineiras e religiosas, mesmo durante a grande tribulação. O que o Billy Graham quis dizer disto é que há igrejas que não fazem questão do Espírito Santo, tudo é racional, mecânico. A Bíblia usa essa expressão, aquilo que mecanicamente se aprendeu, rotineiras, coisas rotineiras, religiosas, rezas e repetições religiosas. Isso acontece no meio evangélico também. E serão poucos os que serão salvos, mas nós temos que atentar para o caráter de Deus. 1 Timóteo 2,4, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos sejam salvos. E Deus vai lutar por isso até o fim. Antes do dilúvio, Deus lutou para que a humanidade fosse salva, mas não adiantou. Em Israel, Deus lutou para que Israel não fosse destruído, e foi destruído. Primeiro o Reino do Norte, depois Judá, sobraram uns poucos no cativeiro. Deus está lutando para que todos possam ser salvos. O evangelho está sendo pregado no mundo inteiro, mas nem dentro das igrejas ele está sendo obedecido por todos. E Deus, então, está fazendo tudo. E ele diz aqui em João, no capítulo 13, o versículo 19, desde já, Jesus falando, eu vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Acontecer o quê? Tudo o que vai acontecer. Naquela ocasião especial, a entrega de Jesus e a crucificação. Mas ele disse, tudo eu estou avisando. Hoje, Deus está avisando através de profetas atuais, além de tudo que a Bíblia traz sobre o nosso tempo e o que vai acontecer, porque já está acontecendo. E qual é o propósito? Alertar os crentes verdadeiros. Então, Jesus avisou que ia acontecer, de fato aconteceu, Judas o traiu, ele foi preso, foi levado à cruz, mas antes disso ele disse, eu quero deixar com vocês um mandamento novo, que vocês amem uns aos outros, como também eu amei vocês. E as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor verdadeiro uns aos outros. O que Deus está querendo fazer é que a gente ame os irmãos, que a gente tenha prazer em estar com os irmãos, reunião sempre, estar junto, amando os irmãos, buscando os irmãos, orando, chorando junto com os irmãos, evangelizando com eles, edificando irmãos, com muita sede, amor, dando lugar ao amor uns aos outros. Você está nesse esquema ou é daqueles que só assistem reunião de vez em quando?
Aí o Pedro disse: Senhor, Pedro começou a ficar agitado, para onde o senhor vai que eu não posso ir agora? Eu quero ir, estou pronto a dar a minha vida. Ô Pedro, fica calmo, essa noite mesmo o galo vai cantar e você já vai me ter negado 3 vezes. Mas todos fiquem tranquilos, porque vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou na frente de vocês para preparar lugar. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu vou voltar e de novo e vou receber vocês para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Eu quero que vocês estejam comigo. É o que Jesus está falando, meu irmão. Jesus quer estar com você todos os dias, o dia todo. Você ama os seus irmãos? Você está cumprindo o que Jesus mandou? Você está tendo prazer em estar com os irmãos e com a palavra de Deus em oração todos os dias, o dia todo? Ou você está se distraindo com o mundo? Ou você está gostando do mundo? Ou está fazendo planos para uma carreira no mundo? Ou você está correndo atrás das coisas do mundo e se deliciando com as coisas do mundo? Você é daqueles que tem sede por Deus todos os dias, o dia todo, quer o Senhor, os irmãos, a Bíblia, quer se consagrar a Ele? Você está amando os irmãos, mas amando de todo o coração, a ponto de visitar, de orar, de estar com cada um deles? Você está cumprindo esse mandamento? Eu estou comentando isso para você ter uma ideia de quem são as pessoas que serão arrebatadas. E você está tendo oportunidade, como eu, como todos nós, porque o Senhor está avisando. Tudo que está acontecendo e vai acontecer, Deus está avisando para nós podermos entrar nesse esquema. Você está nesse esquema? Pense nisto.